Bem-vindo a mais um episódio do Papo Erg. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo. Né, meu amigo Elton? Isso. Seja bem-vindo mais uma vez. Como é que você está? Tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente está recebendo aqui nosso amigo e parceiro aí, Pedro, contador aí de Quipapá, da QI Assessoria, para a gente bater um papo aqui sobre empreendedorismo e sobre também o impacto, né, e a importância da contabilidade dentro das empresas, né? E aí a gente já começando, Pedro, qual a sua visão, a sua perspectiva de crescimento na região, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, as cidades que eu atuo, que eu viajo também, eu vejo que o pessoal está um pouco seguro, está um pouco mais receoso, essa questão de investimento, essa questão de realmente ir mais essa frente, a economia tá com instabilidade, né? Como é que você enxerga esse cenário? Bom dia, Elton. Bom dia, Gilberto. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nesse Papo Erg, né? Me sinto muito honrado. Graças a Deus, fiz uma boa viagem para cá, né? A gente primeiramente agradece a Deus, porque sem Ele nada somos e nada podemos, não é verdade? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E partilhar um pouco dentro do nosso conhecimento, da nossa experiência, não só como contador, mas como empreendedor, né? Ontem eu estava lendo algumas coisas a respeito. Interessante como é bom a gente assim saber conceitualmente, né? O que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo é a capacidade de você transformar uma ideia em realidade, né? E ser empreendedor é ser capaz, né, de identificar oportunidades, não é verdade? Fazer uma leitura mais abrangente do ambiente que você está, contagiar pessoas, né? Ter a capacidade de correr risco, né? Aprender com os erros, né? E praticamente a minha vida foi pautada nisso, né? Eu, aos 12 anos de idade, trabalhava com meu pai no comércio. Eu sou fascinado por atividade empresarial. Eu tiro o chapéu para o empresário que paga muito imposto, né? A nossa economia hoje é uma economia que tem uma carga tributária uma das mais altas do mundo. E para você sobreviver nesse ambiente, você tem que ter assim uma capacidade muito grande de ser criativo, né? Buscar oportunidades, saber enxergar as alternativas, né? E Elton fez uma pergunta aí muito pertinente. Como é que está esse ambiente hoje, né? A gente sabe que o país hoje atravessa um momento de turbulência, de crise, né? Por conta de um governo que gasta muito e gasta mal, né? E só pensa em arrecadar. Ele não pensa em cortar na própria carne as despesas. Não pensa em diminuir despesas. Só pensa em aumentar a arrecadação. E essa arrecadação, ela recai em cima de quem? Dos empresários, né? Já existe uma carga tributária muito alta e com o aumento dessa carga tributária faz com que as empresas percam, né, um pouco a sua competitividade, a sua capacidade de investimento. Mas a gente sabe que o brasileiro é um indivíduo diferenciado, né? Ele sobreviveu e sobrevive várias crises, né? Não estou querendo fazer política aqui partidária, evidentemente, né? Eu estou só constatando uma realidade, né? Mas eu enxergo, Elton, principalmente na minha região, é uma região assim de incertezas, né? Por conta desse momento, né? A gente está vendo aí uma reforma tributária batendo nas nossas portas, né? E os especialistas falam no aumento significativo da carga tributária, principalmente para o setor de serviço, né? Isso tem um impacto muito grande na economia e as pessoas ficam com o pé atrás, né? Sem saber se dá um passo mais adiante, se investe. A gente sabe que quando a gente está num momento de incerteza, você fica com medo de investir, né? Para não ter perdas significativas. Mas é aquela história, toda crise traz oportunidades. Isso. Né? Toda crise traz oportunidade. Eu sempre conto uma história, não é de minha autoria, claro, eu
já escutei essa história há muito tempo, que uma empresa de sapatos pede para 2 vendedores irem a uma cidade que ninguém usava sapato, né? E um vendedor chegou lá e voltou e disse, olha, lá não tem futuro não, porque lá ninguém usa sapato. O outro vendedor foi e quando voltou fascinado. Disse, olha, lá vai ser um grande negócio para a gente, porque lá ninguém usa sapato. Então é a maneira como você enxerga, né, um ambiente, né, que você está inserido, né? Tem uns que enxergam só crise, dificuldade, e outros enxergam oportunidade. Não é verdade? Então, assim, apesar da crise, apesar de momentos de incerteza, mas a gente percebe também que as pessoas estão ativas, né? Buscando alternativas, buscando novas oportunidades, né? De geração de emprego e renda. E isso é que move, né? O empreendedor, né? É você ter essa capacidade de fazer acontecer, né? De enxergar um ambiente de uma forma diferenciada, né? Então, assim, existe a crise, existe aumento da carga tributária, né? Mas também existe perspectivas de você crescer. Basta você enxergar as oportunidades. Exato. Isso. Com relação à contabilidade, Elton, a gente sabe que, por exemplo, quando eu comecei, há 30 anos atrás, né, não faz pouco tempo, a contabilidade era mais uma ferramenta de obrigação fiscal, né? O contador, ele preenchia os livros, né, porque era manual, né? Gerava as guias de impostos, mandava para os clientes. E hoje a gente sabe que a contabilidade não se comporta dessa forma, Isso, né? é a parte estratégica da empresa. Né? A contabilidade é um instrumento é uma ferramenta de gestão, né? Se o empresário tiver informações precisas, tempestivas, né? Informações que agrega valor, né? Ele tem ali um grande instrumento de gestão para tomar decisões mais assertivas, né? Para ter assim um planejamento estratégico de crescimento da empresa. Então a contabilidade, ela hoje, ela atua mais como uma contabilidade consultiva, né? Mas não é só para entregar dados, né? Impostos, né? Isso, se você tiver dentro dessa visão, você praticamente está fora do mercado, né? Você tem que chegar com um balanço bem estruturado, mostrando que aqueles valores, aqueles resultados agrega valor e tem significado. Eu conversando com o Gilberto antes de começar, nos bastidores, a gente falando sobre isso, não foi, Gilberto? Que o conhecimento hoje é informação com significado, né? Isso. É você pegar aquele balanço, aquela DRE e mostrar como é que está a situação da empresa, a situação financeira. Senão é só um aglomerado de dados que não vai servir para nada, né? Exatamente, né? Como é que está a situação financeira, como é que está a situação patrimonial da empresa, né? Se a empresa pode contrair algum financiamento naquele momento, não é? Se o estoque ele é suficiente para girar, né? Para girar dentro de um período que a empresa não venha, por exemplo, faltar produto, né? Então, a contabilidade hoje ela é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, o fortalecimento das empresas e da sociedade como um todo. E antes da gente falar mais sobre contabilidade, voltando aí para o empreendedorismo, que você falou uma coisa interessante, né? Dessa capacidade de identificar oportunidade de gerar solução. E não só de gerar no campo da ideia. Isso. Porque tem muita gente que é empreendedor de ideias. Isso. Empreendedor, ele bota ali a solução. Faz acontecer, né? Faz acontecer. É verdade. Né? Faz acontecer. É verdade. E aí eu digo que o empreendedor, ele é alguém que está em constante movimento. Sim. Né? Esse movimento é que ele vai gerar essa visão da oportunidade. Exatamente. Essa inquietação, esse movimento. Isso. Como é isso no seu dia a dia? Como é essa inquietação? Né? Tem gente que chega aqui e já olha e diz, poxa, que estudo legal, eu acho que eu vou montar um desse na empresa, não sei o quê, porque a gente já pode fazer outra coisa. Já tem essa visão, né? Você também tem essa visão de estar olhando as Isso. oportunidades em qualquer local. Sim, sim. Como é essa...
Você falou aí uma coisa importante, né? Ser empreendedor é fazer acontecer, né? É ser mais transpiração do que inspiração, né? Como você bem disse aí. Tem gente que tem grandes ideias mirabolantes, fantásticas, mas não saem do papel, né? Então, o empreendedor, ele é aquela pessoa que faz acontecer de verdade, né? Transforma uma ideia em realidade, né? E respondendo a sua pergunta, Gilberto, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sabe? Eu, quando coloquei o escritório na minha cidade, lá em Quipapá, muita gente dizia, não vai dar certo não, porque o pessoal só faz contabilidade em Cupira, Caruaru, Garanhuns. Sim, mas faz lá porque não tem aqui, não é verdade? Isso. E aí a gente colocou o escritório, na época era uma época difícil, né? Porque não tinha internet, na minha cidade não tinha telefone sequer. Então tudo que eu queria adquirir assim, de conhecimento, eu tinha que sair. Tinha que ir para Caruaru, Garanhuns, Recife, estudar, né? Eu sou formado em administração, me formei em Garanhuns. Na época eu ia de Jotude, eu ia de ônibus. E aí só abrir um parênteses, para o pessoal que é mais novo, não vai lembrar dessa época. Eu cheguei a pegar um pouquinho no finalzinho dessa época, como neto de um contador, advogado com história também de contabilidade, que se você tivesse uma dúvida, você não tinha Google para pesquisar, você muitas vezes não tinha telefone não, você tinha que ir na repartição pública. Exato. E muitas vezes essa repartição pública ficava em outra cidade, a 200, 180 quilômetros. Exatamente, eu mesmo para tirar uma dúvida. Eu cansei de ir para Recife tirar dúvida. Pegava um ônibus de 7 da manhã, chegava em Recife de 11, para tirar uma dúvida, pegar uma certidão e voltar a chegar em Quipapá de 8 da noite, 9 da noite, né? Então, assim, eram épocas difíceis, mas em momentos difíceis é que surgem, né, grandes ideias, grandes invenções, e isso faz parte da história. Grandes pessoas, né? Faz parte da história da humanidade, não é verdade? Com certeza. E aí, eu fiz administração em Garanhuns, né? Ia todo dia de ônibus, de Jotude, dormia na volta em Canhotinho, chegava em Canhotinho, saltava, pegava um ônibus da faculdade de Canhotinho para Garanhuns, né? E na volta dormia na casa de um tio, em Canhotinho, e no dia seguinte voltava para Quipapá, de 6h30 da manhã, pegando o primeiro ônibus, né? Então, depois me formei em Ciências Contábeis, aqui em Caruaru, né? Na Fafica, né? De 2006 a 2009. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, sabe, Elton? E quando criei o escritório de contabilidade, eu não criei assim só para fazer contabilidade. Eu criei um ambiente para juntar os empresários, para discutir negócios, né? Discutir soluções. Tanto é que logo em seguida eu fundei a Associação Comercial e Industrial de Quipapá e São Benedito do Sul, que é uma cidade próxima a Quipapá, né? São Benedito. E através da associação a gente conseguiu trazer grandes projetos para as duas cidades, né? Parceria com o Sebrae, com o Senai, com o Senac, né? Vários cursos, palestras, missões empresariais para outros estados, Salvador, São Paulo, Aracaju, levando os empresários para participar do Salão da Moda, Feira do Empreendedor, né? Depois fui secretário de Desenvolvimento do município. E a partir daí a gente foi aumentando, né, o leque de parceiros, né, de network, né, trazendo outros projetos de desenvolvimento para o município, projetos de fábrica de polpa de fruta, doce, que lá é uma região assim, que tem assim, muita cultura, né, de frutas. E fábrica de confecção também, né, até porque a gente está próximo desse polo Caruaru, Toritama, Santa Cruz, e a nossa intenção era capacitar pessoas para fornecer, né, e ser também um elo de ligação, né, produzindo, vendendo em Caruaru. Lá hoje eu tenho um cliente que é um grande fabricante de confecção, né, inclusive hoje é o prefeito da cidade, né, um cara muito empreendedor, né. E a gente sempre fez parte desse ambiente, né, de inquietação, buscando melhorias não só para o escritório, mas para o comércio como um todo. Porque não dá para você crescer sozinho, né? Você tem que fazer com que a comunidade ela cresça com você. Você não pode ficar dentro de um mar de
de fantasia, aliás, dentro de uma ilha de fantasia, dentro de um mar de miséria. Não é verdade? Você cresce quando todo mundo cresce com você, né? E todo mundo, assim, cria alternativas, cria autonomia, né? Para gerar novos negócios e, com isso, gerar emprego, gerar renda. Né? Eu acredito muito nesse processo, né? Conjunto, e uma entendeu? coisa importante para a gente colocar aqui, para passar a palavra para Elton, é o seguinte, que hoje em dia as pessoas pensam que empreender é abrir um negócio. Então, eu vou vender alguma coisa online, vou abrir uma lanchonete, e aí veja como o empreender é muito mais amplo. É esse movimento de inquietude para gerar soluções que conectem pessoas e tenham um impacto no ambiente como um todo, na sociedade como um todo. Exatamente. Né? Então, muita gente está querendo só resolver o seu problema financeiro. Sim. E está virando empresário. Ótimo. Mas você não está sendo empreendedor. É verdade. Ele vai muito além disso. Verdade. É porque os termos com as internet, eles vão se vulgarizando, né? Muito. Né? Então acaba a pessoa confundindo isso, né? Isso. Porque, só complementando o que o Gilberto falou e também o que o Pedro falou, né? Você falou muito de projetos. E o que é que eu me deparo muito na região, nos clientes que eu atendo, de uma forma geral. O pessoal primeiro empreende, primeiro abre um negócio, depois estrutura. Aí acaba falhando dentro do processo. Exato. E fica com aquela inquietação, mas eu quebrei, eu não vou mais empreender, mas você precisa fazer uma construção. Eu quero empreender, certo? Eu quero agora tirar do papel. De que forma que eu vou tirar do papel? Eu preciso estruturar um projeto. Exatamente. Eu preciso ter um planejamento. Exatamente. Porque hoje está indo, na vida mão dupla, está indo ao contrário. As pessoas estão primeiro abrindo um negócio, fazendo empreendendo, depois, eita, eu preciso estruturar isso aqui. Eita, eu não tenho isso aqui. Eu preciso... Então, não tem um projeto feito. Então, quando você abre uma empresa, esse planejamento, você tarda realmente a falhar. Começa a casa pelas paredes e não pelo alicerce. Né? É verdade. Isso eu me deparo muito dentro das empresas. E aí, complementando essa questão de empreendedorismo, junto também com a contabilidade, e quando a gente fala de planejamento, a maioria das empresas que eu chego também, quando eu chego, vamos montar um comitê estratégico para que a gente entenda como é que está a realidade da empresa, e aí quando eu passo, como é que está a saúde financeira da empresa, como é que está todo o DRE. Muitas vezes o cara a gente não vê, a gente não faz esse acompanhamento. Como é que o empresário não enxerga o seu resultado? Exato. Entendeu? Então, precisa ter esse planejamento. Com certeza. Tem que ter essa ligação. A contabilidade, ela precisa ter o papel dela, de estar realmente gerenciando os dados da empresa para que se tome uma decisão de forma muito mais assertiva em cima dos dados, mas o empresário também tem que se inquietar com essa situação. Precisa entender como é que está a realidade financeira da minha empresa, e isso com dados, com números. Eu vejo a maioria das empresas não dão atenção devida, não só à contabilidade, mas a relatórios gerenciais, a DRE. Planejamento estratégico, não é verdade? O Sebrae, ele tem muitos dados e informações sobre isso, né? A gente sabe que 50% das empresas hoje, elas morrem, né? Antes de completar 5 anos, né? Por falta de planejamento, não é verdade? E, por exemplo, quando eu iniciei o escritório de contabilidade, eu sempre tive a seguinte visão, que você tinha que caminhar junto com o empresário. Na verdade, porque o seu sucesso depende do sucesso dele. Se ele quebrar, você automaticamente vai quebrar também, não é verdade? Então, assim, eu hoje, eu atuo mais como consultor do que como propriamente contador, entendeu? Até porque eu tenho, assim, vários contadores dentro da empresa, né? Tem meu filho, que é contador, tem Antônio, que é parceiro, que é contador, tem Mário, tem Cordeiro, tem vários contadores dentro da empresa. Tem Israel, que é um professor da Unicap, que é contador, consultor, né? E a gente tem se cercado de pessoas, Gilberto, pessoas muito boas, para fazer esse papel de consultoria também, sabe? Por exemplo, meu escritório, eu sempre primei sempre gostei de primar pela visita, por estar presente na empresa, sabe? Levando relatórios semanalmente, mostrando a ele os resultados, mostrando a ele situações que poderão levá-lo assim a uma situação de risco, de dificuldade, né? E esse cuidado prévio, essa antecipação, é muito importante para evitar o que Elton acabou de dizer aí, né? Uma situação até de quebrar, não é verdade? E é o que o pessoal fala muito, eu falo muito para os contadores, olha, faça o que o cliente
veja o seu trabalho. Exatamente. Através de gerar informações Exatamente. que vão ajudá-lo no processo de decisão, Exatamente. na formulação de estratégia, porque a gente tem, como a carga tributária é muito confusa, sim, e muito alta, se tem a má impressão, e a impressão totalmente errada de que o empresário paga o contador para trabalhar para o governo. Verdade, né? Verdade. Então, mas muitas vezes o contador ele contribui com isso porque ele não leva informação, ele não une seu cliente com as informações necessárias para ele tomar decisões assertivas no seu negócio. Exatamente. Então, veja só, a gente tem procurado evoluir, né? O escritório, ele teve uma fase, depois entrou em outra fase, e nos últimos 10 anos a gente encontrou um nicho de mercado. A gente atua hoje, por exemplo, com vários segmentos. Posto de gasolina, confecção, material de construção, sapataria. Mas nos últimos 15 anos a gente enxergou um nicho de mercado importante, que é o ramo do supermercado, que é um ramo complexo, trabalha com 8, 10 mil itens, até mais, né? Tributações diversas, né? E a gente percebeu que existia uma lacuna aí, né? Uma carência, e a gente vem atuando nesse mercado fortemente, né? Buscando parceiros importantes, né? A Elto hoje é um parceiro nosso, né? A gente tem também procurado fazer alguns eventos, levando conhecimento, informações para o empresário, para que ele melhore o seu nível de conhecimento, né? Evidentemente que ele melhorando o nível de conhecimento, ele vai entender melhor o que a gente está passando, o que a gente está querendo, né? E aí a gente tem procurado agregar outros profissionais que têm trazido resultados muito bons, significativos, né? Para minimizar a questão de perdas, como o caso de prevenção de perdas, né? Elton já faz esse trabalho em parceria com a gente, né? Inclusive já atua em duas grandes empresas que são clientes nossos, em Garanhuns, o Atacadão Juntos São Mais e o AD Atacarejo, né? E a gente também está agregando outros profissionais, né? Segurança do trabalho, eu tenho aqui 2 parceiros aqui em Caruaru, que é Gustavo, da Mais Preventiva, e Sérgio, lá da Motivas, né? E temos tributaristas, advogados trabalhistas também, né? Em Garanhuns, aqui em Caruaru, Recife. Ou seja, a gente está cada vez mais aumentando o nosso leque para poder levar informação, levar conhecimento para o nosso cliente, para melhorar, né, a sua empresa de um modo geral, com relação à administração, com relação à visão de negócio, a planejamento estratégico, né, para que ele não caia numa comodidade, né, porque a pior coisa do mundo é você achar que já chegou no topo. A gente até conversou sobre isso, foi, Gilberto, antes lá nos bastidores. Você nunca pode se achar que chegou no topo, né? Nós somos seres humanos e estamos sempre num processo de construção. E as empresas também devem se enxergar dessa forma, né? Sempre melhorando. Eu mesmo, há 4 anos atrás, venho fazendo um investimento muito grande na parte de tecnologia, né? E é outro parceiro que nós temos aqui em Caruaru, o Sidney. Inclusive, ele é localizado aqui no Empresarial Difusora, né? Lá no 13º andar, um grande TI, né? Ele fez um processo de reformulação total na nossa infraestrutura tecnológica, exatamente. Isso fez com que a gente ganhasse eficiência, né? Porque hoje antigamente o cliente pagava pela ineficiência operacional. Né? Você tem que ter muita gente para operacionalizar, né, o trabalho, e aí você cobrava mais para poder bancar esse custo. Com a tecnologia, isso está ficando de uma forma invertida. Isso. Menos pessoas, processos mais eficientes, né? Isso tem impactado no preço, nos honorários, né? Os escritórios hoje, cada dia que passa, honorário menor, maior eficiência, maior capacidade operacional através da tecnologia. E se você não partir para isso, você fica fora do mercado. O cliente hoje, ele quer pagar menos por mais, né? Com mais eficiência, mais resolutividade, e a gente está passando por esse processo.
né? Hoje a gente, por exemplo, antigamente eu visitava a empresa para pegar um movimento físico, pegar a nota fiscal. Hoje, quando o cliente emite uma nota fiscal de compra, de venda, já cai lá no nosso sistema, né? Praticamente o nosso sistema já captura, né? E isso é uma revolução nos escritórios. Quem não tem investido em tecnologia está praticamente ficando fora do mercado. Entendeu? E só complementando, o quanto é importante o empresário estar bem assessorado, né? Porque eu fiz um trabalho há uns anos atrás em um cliente que ele estava querendo expandir. Aí disse, peraí, vamos fazer um levantamento de dados. Quando a gente fez o levantamento de dados, isso em parceria também, né, com a contabilidade, com as outras áreas, e aí a gente fez um diagnóstico e viu que não era o momento para ele poder expandir. Mas ele ia na emoção e não na razão. Então, quando foi mostrado para ele, realmente não é um momento de expansão. Que é uma visão muito romantizada sobre empreendedorismo, né? Exato. Essa questão que o ímpeto em fazer, por si só, já garante o negócio. Aí não se preocupa, como você falou antes, em estruturar, Exato. em ter bons parceiros, em gerar realmente impactos positivos de forma coletiva, porque aí, se eu faço o Elton crescer, Elton me faz crescer, se Elton me ajuda, você ajuda ele. Exatamente. Aí já gera conexões, a gente se conheceu hoje, isso pode gerar frutos lá para frente, que pode gerar fruto para outras pessoas. Exatamente. Então essa construção de ir agregando pessoas e querendo que todo mundo ganhe, que todo mundo cresça, é que faz esse espírito empreendedor na região. Verdade. Essa evolução da região. Sim. Que mudou, para você... Eu tive um depoimento de uma pessoa que fazia muitos anos que não vinha a Caruaru, muitos anos mesmo, assim, tipo 40 anos, e a pessoa disse, olha, eu não vou trazer meu pai aqui, que é daqui, porque se ele vier para cá, ele vai morrer. Porque é um outro mundo. O que ele passava da gente de como era a cidade, não existe. Talvez seja a zona rural da zona rural, que seja daquele jeito ainda. Né? Então, porque quando ele saiu daqui, as estradas ainda eram de terra, há, sei lá, 40 anos atrás, tem avenidas aqui de Caruaru que era terra batida. Verdade. Né? Então, eu vim muito com meu pai para Caruaru na década de 80, né? Fazer compras para a loja, né? Que eu trabalhava com ele. E eu lembro que a Feira da Sulanca era ali na Praça 15 de Novembro, eu acho, né? 15 de Novembro, em frente daquela matriz. Era ali a Feira da Sulanca. Veja hoje, né, a transformação, o desenvolvimento que alcançou o Caruaru. E é um ímpeto empreendedor que tem essa motivação do ímpeto de fazer, mas com consciência de estruturar o negócio. Exatamente. Né? Porque senão você só fica pulando de empresa em empresa. Você vai abrindo CNPJ, vai fechando, abrindo, Exatamente. fechando. Isso não é ser empreendedor. Exatamente. E uma coisa importante, como você falou aí, que a gente nunca pode estar assim... paralisado, né, conformado com a situação. A gente estruturou o escritório, né, hoje é um ambiente bacana, um ambiente bem agradável, mas agora mesmo a gente começou um trabalho de gestão de pessoas. Elton sabe, eu comentei com o Gilberto agora há pouco também, a gente contratou a consultora Dilsa, né, Dilsa Melo, que é aquele Caruaru, uma grande consultora, parceira de vocês, né, inclusive. E ela começou um trabalho extraordinário, porque não adianta também você ter uma estrutura física, né, tecnologia, com pessoas desmotivadas. Não é verdade? Então a gente tem que ter esse olhar também, principalmente para o desenvolvimento humano, do capital humano. Né? O capital humano, muita gente diz assim que é o capital mais importante da empresa, mas muitas vezes as pessoas não dão a devida importância. Né? O crescimento pessoal de cada um, né? O emocional de cada um. Eu tenho uma preocupação muito grande por exemplo, de crescimento, assim, de quantidade de clientes. Antes de pegar novos clientes, eu converso com a equipe, vejo como é que está a capacidade, né? Para ninguém adoecer. Porque não adianta você ter uma empresa super estruturada, dinheiro e pessoas doentes, infelizes. Não é verdade? Você tem que ter pessoas felizes, pessoas que estão ali com você com propósito, né? Essa questão de propósito é muito importante, né? Por que eu estou aqui, né? Isso está me fazendo bem, na verdade, eu tenho perspectiva de crescer dentro da empresa, né? Ou só a empresa vai crescer e eu fico estagnado, né? Então, assim, eu por exemplo, quando saio para trabalhar, Elton, eu não vou apenas fazer contabilidade. Eu tenho em mente, isso é convicção, de que estou indo ajudar as empresas a prosperarem, a gerar emprego, gerar riqueza,
fazer com que pessoas cresçam e a comunidade cresça também, sabe? Isso eu tenho assim muito definido, muito estabelecido dentro de mim, né? Não é só fazer contabilidade, é ajudar as empresas a crescerem, a desenvolverem, a prosperarem, né? E isso é também responsabilidade social. E é uma coisa interessante porque a gente conversa muito sobre o papel da empresa na gestão de pessoas. Sim. Porque se fala muito da mão de obra que está mais difícil. E está realmente mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, os empresários e as empresas, elas não se modernizaram para atender uma nova demanda de pessoas que são diferentes de que eram há 10 anos atrás, há 30 anos atrás. Verdade. Então, a empresa também precisa fazer essa autocrítica, essa reflexão de qual é o meu papel. Será que é a mão de obra que está tão difícil ou será que eu estou esperando uma mão de obra que não existe mais? Verdade. Mas será que eu não posso me modernizar? Será que eu não tenho que gerar essa busca por propósito dentro da empresa? Com um ambiente harmônico, saudável, de qualidade, né? Exatamente. E essa sua colocação, Pedro, realmente é o que muitas empresas acabam não dando a devida atenção. Você tem a preocupação de saber, vou pegar mais 4 clientes, mas eu preciso saber se a minha equipe consegue absorver essa demanda. Porque, como você disse, não adianta. Você poderia fechar lá e dizer, a gente pegou mais 4 clientes. E o pessoal vai ter que dar um jeito de colocar dentro das atividades. Mas você tem essa preocupação, essa empatia, essa sensibilidade de chegar para, a gente está pegando mais 4 empresas do segmento tal, assim. A gente consegue absorver essa demanda e entregar com o nível de profissionalismo que a gente faz. Se a equipe dá o ok, isso é muito importante. Porque hoje estão negligenciando muito isso nas empresas. Estão só realmente pegando, esquecendo realmente. A demanda que eu estou pegando, eu consigo entregar, é o primeiro ponto. E eu consigo entregar com o mesmo nível de serviço que eu venho entregando, porque você não pode perder credibilidade. Então, isso é uma situação muito importante que as empresas precisam estar E antes de passar para Pedro, se você está gostando desse episódio, deixa o like, compartilha, nos ajuda a chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal, é importante, aciona aí o sininho para se lembrar quando tiver estreia de um novo episódio. Né? E lembrar que o escritório é o QI Contabilidade, né? Exato. QI Contabilidade, né? Fica localizado em Quipapá, né? E eu tô devendo uma visita. Tu tá devendo uma visita, né? E Gilberto também, né? Quando for, leve ele para tomar um café lá, né? Pra gente almoçar. Inclusive, Gilberto, a gente tá com planos de abrir uma unidade, né? Em Garanhuns, agora no segundo semestre. Porque é importante salientar aqui também que a gente, por estar localizado numa cidade menor, né, que Quipapá, uma cidade com 25 mil habitantes, a gente às vezes sofre um pouco de preconceito, sabe? Poxa, Quipapá, e lá tem um escritório que atende grandes empresas, do lucro real, fica a dúvida, né? E a gente sabe que hoje, o mundo globalizado, o conhecimento é para todos, né? Você está aqui, você está estudando em Harvard, você está estudando em Oxford, né, numa grande universidade, online. Qual o problema? Não é verdade? Exato. Então, a gente está também abrindo uma unidade agora no segundo semestre, em Garanhuns, em parceria com o Instituto Fiscal, que é um escritório de advocacia tributária, localizado em Recife, em Petrolina, e a gente está fazendo essa parceria para abrir o escritório em Garanhuns, né, para atender aquela região do Agreste, Meridional, né? E a gente também assim já está com grandes possibilidades assim de novos clientes, não só em Garanhuns, mas na região, até Serra Talhada, né? Como eu falei agora há pouco, a gente tem inclusive 5, 6 propostas de empresas, só que a gente está se preparando, né? Ontem a gente já abriu uma seleção para contratar 4 pessoas, né? Já para preparar essas pessoas, visando esse crescimento em janeiro de 2025. A gente tem que preparar para promover, né? Isso. E não promover e depois preparar. Senão você vai perder qualidade, você não vai atender a demanda, você não vai entregar o que está prometendo. Sim. E aí você vai, em vez de se projetar, você vai se queimar. Não é verdade? E aí você já tem o preconceito de vir numa cidade um pouco menor. Exato. Se você abre sem preparo, você está reforçando esse estereótipo que o pessoal emprega. Que a gente também sofre aqui, né? Somente quando vai para o lado mais da capital, lá de Recife, a gente sofre preconceito por ser do interior também. Até propostas indecentes a gente recebe de empresas de lá, que poderiam ser parceiras, mas que acabam querendo
meio que tomar conta da gente aqui, esquece que a gente tem um histórico, que tem um know-how, né? Então, isso é bem verdadeiro. E aí, quando você tem essa postura de, não, eu vou entrar estruturado, com qualidade, né? Sem pressa, mas sem descanso, né? Então, você mostra, ó, não é assim não. O conhecimento aí tá através da internet, através dos livros que sempre estiveram aí, que é muito importante, né, a gente ver. E tá aí para quem quer. Então, você pode ser de uma cidade de 25 mil, podia ser de uma de 10. Isso. Mas você pode fazer frente a uma história de contabilidade para uma cidade que tem 100 mil. Exatamente. Você vai ganhando credibilidade e visibilidade, né? Graças a Deus, a gente quando chega na empresa, e assim, com 6 meses, o pessoal já percebe a diferença, né? Porque a gente tem essa característica de chegar semanalmente com relatórios, mostrando a evolução da empresa, mostrando como é que está os impostos, para o empresário ter uma previsibilidade de quanto vai pagar no final do mês, de PIS, COFINS, ICMS, né? O acompanhamento das despesas, questionando porque ou aquela despesa está fora um pouco da curva, né? E teve uma empresa mesmo que a gente percebeu que estava gastando muito dinheiro com marketing, né? A gente queria saber por quê, né? E o empresário disse, não, isso aí é uma questão pontual, a gente está querendo assim atingir um mercado tal e precisa fazer esse investimento. Mas a gente questiona, né? Isso é importante, você discutir, refletir com o empresário, porque está gastando mais nisso, está gastando mais naquilo, né? Mostrando uma DRE, o que é uma DRE, onde pode melhorar a empresa. A gente pegou uma empresa lá naquela região que o balanço tinha um débito com fornecedor de 2 milhões. E o empresário disse que não devia um centavo. Veja, quer dizer, não se fazia antes uma conciliação do fornecedor para baixar, né, o que estava se pagando, né? Então, tudo isso distorce o balanço da empresa. Você chega no banco para contrair um financiamento, quando o banco pega o balanço, que você deve 2 milhões ao fornecedor, ele não vai querer te emprestar, né? Então, quer dizer, era uma informação errada, que estava distorcendo o balanço, que estava prejudicando a empresa, né? Então, a gente faz essa análise mais detalhada, mais apurada, né? Eu acho que isso faz toda a diferença no momento atual, né? Porque hoje, com o mercado cada vez mais competitivo, mais acirrado, as empresas ganham na contabilidade, com informações mais precisas, mais detalhadas, né? Com informações mais assertivas, né? Então, vai passar assim uma concepção de realidade, né? Ele sai de setor operacional para, como o Elton falou, ser um setor estratégico, importantíssimo e imprescindível para o gerencial, para que o gestor e o dono, o empresário, ele gerencie de forma assertiva. Exatamente. E quando você fala, como uma coisa vai puxando a outra, quando você fala em projeção, a projeta o que é que vai ser pago no final do mês do imposto, e aí, quando tem essa previsão, você prepara melhor o seu fluxo de caixa. Exatamente. E aí a gente já pega para o planejamento orçamentário quando você fala que estava gastando demais com marketing. Quando você tem um planejamento orçamentário muito bem definido, você tem quanto você preveu de gastar por cada departamento. Então, se atingiu ali o que foi previsto no mês, um exemplo, atingiu lá 10 mil, eu vou precisar gastar mais, então precisa gerar contingência. Tem que autorizar isso aqui porque está gastando mais do que foi orçado. Exato. E aí você vai tendo um ajuste coerente do Veja, a gente cuidando da saúde financeira da empresa. Isso, teve um empresário que a gente identificou uma despesa, né, e não tinha a comprovação daquela despesa, né, e a gente foi atrás. Cadê o comprovante dessa despesa? Era uma despesa significativa, 14 mil reais. E depois de 3 meses, foi descoberto que foi um hacker que entrou na conta da empresa, né, fez vários pagamentos. E como é que a gente identificou isso? Porque a gente faz conciliação bancária. Se a gente não fizesse conciliação bancária, aquela despesa tinha passado despercebido e o empresário tinha tido aquele prejuízo. Então, a contabilidade hoje é muito importante. É realmente uma ferramenta de gestão para você se fortalecer, para você crescer, né? Tem que ter uma contabilidade bem feita, bem atuante, bem presente, porque senão você compromete a saúde financeira e até o crescimento e até a existência da empresa. E fechando com a contribuição nessa sua leitura também, eu estava atendendo um cliente que ele estava para mudar de regime. E aí ele disse, eu não sei se
pra gente seria melhor a gente realmente ir pro lucro real agora ou não. Tu consegue ajudar a gente, eu consigo até aqui. Daqui para cima você vai precisar de um contador, e um contador bom e que ele seja especialista no lucro real. Essa porque eu acho que não é, pronto. Você vai pegar uma pessoa especialista, eles pegaram, né? Foi feita uma consultoria e foi provado realmente por números que era muito mais benéfico para a empresa e para o real. Agora, de que forma é que a empresa iria trabalhar? Aí você não, realmente, precisava fazer algumas adequações, precisava preparar a empresa para poder mudar o regime. E hoje, em dia, quando eu vou lá na empresa, os caras, foi muito bom a gente ter realmente mudado. Então, assim, mas precisava de uma pessoa especialista para mostrar para eles que era mais benéfico. Pensa entendeu? na conta só imposto, né? Eu vou pagar talvez mais imposto, mas não pensa nos outros benefícios. Isso. Que é o que eu digo ao cliente. Às vezes você pagar mais imposto não é ruim. Porque muitas vezes, para você manter o controle de uma empresa que sonega, de uma empresa desorganizada, é muito mais custoso. Exatamente. Você vai ter que ter 3 pessoas operando ali. Um financeiro que você poderia ter um só. Se você tivesse tudo por dentro, tudo na tributação correta. Exatamente. Então você gasta muito com pessoas e fica mais suscetível a fraude, a roubo, tanto interno, fiscalização, quanto externo. Então, você fica muito passivo. Então é melhor você fazer tudo dentro dos conformes, né, aí sim, com assessoria adequada, contábil, para poder direcionar as informações que sejam relevantes para você e de forma estratégica gerar as economias necessárias e aí saber quanto de faturamento você precisa para o seu crescimento, para os seus objetivos. Sim. Né? A gente tem um departamento, Elton, para fazer isso, especificamente isso, planejamento tributário. Né? Tem Israel, que é professor da Unicap, como eu já falei, né? Tributarista, e também meu filho, né, Matheus, sempre faz esses estudos, né, para ver se a empresa é melhor continuar no Simples Nacional, se é melhor ir para o lucro presumido, se é melhor ir para o lucro real, entendeu? Já teve casos, inúmeros casos, que a gente, um mercado, por exemplo, né, faturava X no Simples Nacional, pagava X de imposto, né, e sem faturar tudo, correndo um sério risco de fiscalização, né, problemas internos de desvio, né? Quando você não tem controle, você praticamente fica suscetível a várias situações, né? E aí quando a gente fez o planejamento dele que o levou para o lucro real, ele praticamente ficou pagando a mesma coisa que pagava no Simples Nacional, só que com mais controle, com mais organização e sem correr risco. Porque no lucro real você tem que faturar tudo, comprar tudo com nota, vender tudo com nota, né? E o segredo aí vai ser as despesas, o custo da mercadoria vendida, que você tem que apurar isso de forma correta, né? E aí traz, assim, ganhos significativos, tem uma contabilidade mais organizada. Uma coisa que a gente vê, assim, é uma dificuldade muito grande para os empresários, Gilberto, Elton, é com relação a Prolabore. Né? Normalmente, os empresários têm um Prolabore baixo, um valor pequeno, para pagar pouco INSS e se livrar do imposto de renda. Mas quando precisa comprar um bem, um veículo, um apartamento, um terreno, ele não tem dinheiro. Porque o Prolabore é pequeno, é um salário mínimo. Como é que ele vai comprar um carro de 100 mil? Né? Então, se você tem uma contabilidade bem organizada, você pode distribuir lucro, né, para o empresário. E sobre lucro, não há incidência nem de imposto de renda e nem de INSS. Mas para você apurar o lucro, tem que ter uma contabilidade bem organizada. E aí, veja a importância. E lembrando que o faturado não é lucro. Isso. Exatamente. A gente que confunde isso. Confunde receita. Receita com lucro, não é verdade? E termina metendo os pés pela mão e quebrando a empresa. Eu já vi muito isso por aí. Também já vi alguns casos. Não é? E aí é onde a gente precisa, complementando com relação a isso, né? Que se fala que faturamento não é receita. E quando você fala com relação a ter realmente uma contabilidade bem estruturada, quando se fala de Prolabore, ainda existem empresas que eu vou atuar, teve uma empresa que eu fui atuar que o cara era registrado, o diretor ele se registrou na empresa. Como diretor, o cara é CLT. Aí eu digo, tu não tem Prolabore? Não. Eu achei melhor me registrar, mas tu achou melhor baseado em quê? Qual o parâmetro que tu usou? Eu disse, não, eu achei e fiz. Então assim, você vê o quanto é importante realmente estar bem assessorado, saber se realmente é, se não é. E aí outros que eu chego lá o Prolabore, quando a gente vai fazer todo o levantamento, fazer o diagnóstico, e aí quando eu vejo o Prolabore, né, lá embaixo, como você falou, aí, mas isso aqui também tu fez baseado em quê? Eu disse, não,
eu fiz dessa forma aqui que eu achava que era prudente, aí fica misturando também, porque o Prolabora não dá para arcar com as despesas físicas, Sim. Aí a empresa começa a pagar um monte de despesa pessoa física, começa a misturar a pessoa física com o jurídico e fica aquela bagunça dentro do financeiro da empresa, que é um problema crônico na maioria das empresas. Exatamente, exatamente. Isso pode causar problemas sérios com fiscalização. Uma outra questão também que a gente bate muito forte, Elton, é um gargalo muito grande nas empresas, é com relação a cadastro de produto. Sabe, cadastro errado. Empresas pagando imposto 2 vezes, paga na entrada, paga na saída, quando deveria pagar só na entrada, né? Tomando crédito indevidamente, deixando de tomar crédito devidamente. E isso é uma coisa muito séria, traz prejuízos muito grandes para as empresas. Então a gente tem um departamento que a gente faz essa revisão do cadastro, a gente tem ferramentas que identifica quando o produto está com a tributação errada, sabe? E isso deixa assim, a empresa mais competitiva. Porque se você pagar mais imposto, né, é mais custo. Na verdade, você perde rentabilidade, você perde lucratividade, né? E você vai ter dificuldade de pagar suas despesas, né? Outra coisa também é você identificar bem as suas despesas fixas e despesas variáveis. Isso. Né? Uma coisa que atrapalha muitas empresas é você não ter essa noção do seu custo, né, das suas despesas. Isso atrapalha muito, né? A maioria das empresas também que eu atuo, qual é o teu custo operacional hoje? O pessoal muitas vezes não sabe. Uhum. E aí a gente precisa montar, porque precisa entender, até para tomar decisões, né? Então, vai ter um feriado. Compensa abrir ou não? Qual é o meu custo para deixar a minha empresa aberta? Exatamente. Qual é o meu faturamento do ano passado? Então, aí precisa fazer essa conta para poder ser mais assertivo com relação a isso. E só complementando o cadastro, rapidinho, que você falou, tem empresas que eu chego lá para fazer inventário, por exemplo, beleza, vocês fazem inventário? Faz. E a prestação contábil? Precisa emitir a nota. A maioria das empresas também não fazem isso, entendeu? E acaba tendo prejuízo também. É um assunto que dá, como se diz, muito pano para manga. Exatamente. Mas a gente tem que encerrar, né? Vamos se caminhar para o final. Eu queria que se vocês pudessem dar algum conselho final, alguma sugestão final. Eu vou começar dizendo o seguinte: se você está perdido, não sabe por onde começar, eu costumo dizer que tem 3 caminhos que você tem que estruturar na sua empresa. O caminho do seu cliente, o caminho do seu produto ou prestação de serviço e o caminho do seu dinheiro. Uhum. Então, se você olhar na empresa assim, eu vou fazer o caminho que o meu cliente faz, do começo ao fim, você vai identificar todos os gargalos e, consequentemente, vai conseguir trazer soluções. O meu produto, da hora que eu compro, a hora que ele chega no meu estoque, a hora que eu administro ele dentro do meu estoque, que eu ponho para vender, que ele vai para casa do cliente, qual é o caminho que ele faz? Aí você vai também ver vários gargalos e vai poder solucionar. Né? E o caminho do dinheiro? Como é que o dinheiro se comporta na minha empresa? Desde a entrada até a saída. Até a saída. Então você consegue já aí ter muita coisa para você trabalhar e muitos erros você consegue identificar e solucionar. Isso. Aí só complementando o que você falou, que todos os empresários, todas as empresas, elas têm um planejamento estrutural, têm um planejamento estratégico bem definido e, consequentemente, um planejamento orçamentário. Precisa medir. O que a gente não se mede, a gente não gerencia. Então, precisa medir as ações que estão sendo dentro da empresa para quê? Para que se tome decisões assertivas. Não vão só olhar o operacional. Sim. Porque hoje a maioria dos empresários que eu chego, ele é muito mais operacional do que estratégico. Ele precisa ser estratégico. A operação ela precisa realmente trabalhar. Então, só contribuindo com o que o Gilberto falou, complementando, né? Precisa ter um planejamento dentro da empresa, seguir realmente esse planejamento, tá tendo os indicadores e medindo, para poder gerenciar de forma assertiva. E quando você parte assim dos detalhes, né, para o todo, você começa a entender melhor o que está por trás. Não é verdade? Você não pode olhar a empresa assim de um modo genérico, né, e como o Elton falou, né, ficar só no operacional. Você tem que ir para os detalhes. Sim. Cada departamento, ver onde estão os gargalos, como o Gilberto falou, identificar os gargalos, né, dar importância aos detalhes, não é verdade? Valorizar as pessoas, valorizar os clientes, o atendimento, né, a qualidade com que você faz tudo dentro da sua empresa, tudo tem que merecer assim uma importância, não é verdade? E ficar atento às oportunidades, né? Apesar da crise,
apesar da alta competitividade, do mercado cada vez mais acirrado, margem de lucro caindo, você cada tem vez mais que... apertadas. Não é verdade? Aí é onde você tem que entrar no detalhe, né? Ter uma contabilidade bem feita, né? Se reunir semanalmente ou quinzenalmente com sua equipe, com o contador, para ver onde é que estão os gargalos, as dificuldades, onde pode melhorar. Tudo isso faz com que a empresa garanta aí uma prosperidade, né? Um sucesso. Bem, Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer conhecê-lo, nos conhecemos hoje. E espero que a gente possa trocar ainda mais ideias, tomando um cafezinho, conversando e trabalhando por aí. Eu que agradeço a oportunidade, né, o convite, né, de Elton, o seu convite também, Gilberto. Foi um prazer imenso estar aqui, conhecer a ERG, né, uma empresa que está aí se destacando no mercado com planejamento estratégico, né, com consultoria, Com liderança, e treinamento. Né, treinamento de pessoas, lideranças, né, tudo isso faz a diferença, toda a diferença hoje para esse mercado que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Qualquer coisa, é só dar um toque. Eu moro aqui pertinho do papá. Toda semana eu estou aqui em Caruaru resolvendo problemas, né, me reunindo com parceiros e a gente está aí, caminhando juntos, se Deus quiser. Pronto, eu faço de Gilberto as minhas palavras também, Pedro. Agradeço pela sua disponibilidade, por ter vindo, por contribuir um pouco com o conhecimento, né? Que a gente está sempre em constante evolução, está sempre se aperfeiçoando. Então, agradeço de coração a sua participação aqui no nosso Papo ERG. Ok. Até a próxima, né? Até a próxima.